Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa terceira aula online, estudando em casa. Pegue o seu livro de história. Os iorubás foram e continuam sendo importantes na formação da cultura brasileira. Hoje nós iremos continuar falando sobre os povos iorubás, sobre os seus modos de pensar e as tecnologias iorubanas. Acompanhe comigo a leitura da página 24. O sistema de crenças dos iorubás admitia centenas de divindades, ligadas ao mundo humano e às forças da natureza. Acredita-se que os chamados orixás, que eram as divindades, surgiram do culto a alguns ancestrais míticos, que com o passar do tempo foram considerados patronos de uma ou mais cidades-estado. De acordo com a mitologia, os orixás vivem em um plano divino e podem ser contactados pelos sacerdotes, intermediários entre os homens e os deuses, no caso, o Oni. Apenas os sacerdotes têm acesso direto aos orixás, daí a relevância, a importância deles nas sociedades iorubanas. Ao lado você vê a cabeça feita de bronze e zinco, que representa um Oni, que é justamente esse sacerdote que faz esse intercâmbio entre o homem e as divindades. As mulheres também desempenham papel de destaque na sociedade iorubana, especialmente nos ambientes privados. Aquelas que se tornavam mães tinham ainda mais poder, principalmente sobre as crianças, os adolescentes e outras mulheres, pois acreditava-se que a maternidade trazia poderes divinatórios explorados em oráculos. A valorização das mulheres se dava principalmente por sua capacidade de gerar vida, perpetuando assim a humanidade. As mulheres iorubás também podiam exercer funções administrativas e ocupar cargos políticos nas cidades-estados. Porém, a área pública em que mais se destacaram foi o comércio. Elas constituíam a maioria entre os grandes negociantes nos mercados de feiras. As principais mercadorias comercializadas por elas eram a noz de cola, o óleo de palma, o sal marinho, as peles de animais e os objetos artesanais. Ao lado você vê o significado da palavra orixá, divindade iorubá, que pode ser associada a seres humanos e ou a forças da natureza. Ainda na página 24. Entre esses objetos, que era comercializado pelas mulheres iorubanas, destacam-se os feitos de metais como o cobre e o bronze. Eles evidenciavam as tecnologias metalúrgicas dos iorubás, como a técnica de produzir entalhes diretamente sobre as placas de metal. Nelas eram esculpidas cabeças de animais, rostos de ancestrais e estatuetas de outros seres divinos, como os orixás. Lembrando que os orixás, eles fazem muito parte também aqui da nossa cultura brasileira, principalmente na Bahia, onde você vê, né, as festas sobre Iemanjá, que representa, né, a divindade que representa a maternidade, a fertilidade, e é a divindade dos mares. Outros orixás também presentes muito ali na cultura baiana, o Xangô, Exu, Yansan e outros. Então, neles eram esculpidas esses seres divinos. Também era comum a representação do Oni, bem como a produção de objetos para a proteção e realização de rituais. Além disso, os metais eram usados na produção de ferramentas para a agricultura e o pastoreio. Página 24 ainda. Na página 24, você vê mulheres comerciantes na região de Jogou, no atual Benin. Aí você vê elas comerciando no mercado. Arquivo vivo, página 26. Agora vamos falar um pouco sobre os objetos, principalmente as esculturas iorubanas. Acompanhe comigo.
Os seres humanos criam esculturas utilizando diversos materiais: tinta, tecido, papel, madeira, pedra, bronze, mármore, etc., para representar outros humanos ou divindades, criar novas formas, expressar sentimentos, entre outros objetivos. Nas esculturas figurativas, utiliza-se como referência algo do mundo, cuja representação seja possível reconhecer, como pessoas, animais, plantas e objetos. Dessa forma, as esculturas também se caracterizam como importantes fontes históricas. Elas podem revelar aspectos da cultura, da religião, da política e dos costumes de um povo e de uma época. A seguir, leia o trecho de um texto sobre a importância dada à cabeça e às mãos nas esculturas iorubás e observe as imagens. Aí você vê duas esculturas feitas em madeira que representam um obá e uma mulher, ambas da região de Benim, na África do século XVII. Vamos ao texto. Para os indivíduos de Benim, a cabeça é, pelos iorubanos, considerada como a residência da vida do ser humano. No entanto, quando olhamos com atenção as peças escultóricas do povo iorubá, notamos que as mãos também são representadas com maior realismo e em tamanho avantajado. As mãos e a cabeça de uma escultura são trabalhadas com maior apuro. Colocam ênfase nas mãos porque esse membro efetua os planos que essa cabeça elaborou. Esse texto é de Edmilson Quirino dos Reis, Representação do Corpo Humano na Arte Iorubá. Atividade. Você irá ler novamente esse texto na página 26, onde tem essa atividade. Observe essa pintura e, em seguida, responda as questões. Vocês irão observar novamente essas duas esculturas e responder. 1. Observe as imagens, leia a legenda e responda as questões a seguir. A. Quais objetos estão representados nas esculturas? Quando elas foram produzidas? Prestem bastante atenção na escultura e principalmente nas legendas que tem ao lado da escultura falando sobre elas. B. Em que região da África elas foram encontradas? Segunda questão. As esculturas apresentadas são abstratas ou figurativas? Justifique sua resposta. 3. O que as esculturas revelam sobre o povo que as produziu? Sobre o povo de Benim. 4. Qual seria a função dessas esculturas? Qual o objetivo delas? Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp, somente a atividade. Por favor, responda e tanto copie as questões, as perguntas, como a resposta de caneta, azul, preta ou vermelha. Essas atividades são importantes para garantir as suas notas e principalmente a sua aprendizagem. Desde já, finalizo mais um Estudando em Casa e até a próxima.